Pronto aí, pessoal? Vamos sentar cada um dos lugares e olhar para frente, fazer a sessão aqui. Vamos lá. Conversar bastante. Trocar altas ideias aí. Falar sobre altas coisas. Não sei se são relevantes ou não. Vocês com certeza devem ser. Na aula de hoje vamos falar sobre um filósofo contemporâneo, que veio no século XX, que é o Michael Oakeshott. Esse filósofo é um filósofo conservador, britânico, inglês, e ele vai fazer uma crítica ao racionalismo na política. Ele percebia que no início do século XX eles estavam querendo transformar a política numa ciência, introduzindo a razão. E para ele, a política jamais poderá ser uma ciência. A ciência não consegue explicar de forma satisfatória o comportamento humano, principalmente o comportamento humano em sociedade. Para ele, é problemático quando a ciência tenta interferir na política, dizendo como a gente deve ou não viver. Quem deve resolver isso são os indivíduos, não a ciência. É engraçado que quando o Oakeshott fala isso, ele se assemelha a Michel Foucault. Foucault, no final do século XX, ele vai falar mais ou menos a mesma coisa. Ele vai dizer que a ciência é um saber-poder, que tem um discurso que quer determinar a forma como a gente deve ou não viver. Aí se transforma num biopoder, um poder sobre a nossa vida. Um exemplo, Foucault, ele era homossexual e não usava camisinha. Porque, segundo ele, usar camisinha era uma forma da ciência querer dizer como eu devo fazer sexo. A ciência não tem que dizer como eu devo ou não fazer sexo. A ciência não pode ter autoridade para isso. Se eu der essa autoridade para a ciência, eu vou fazer com que ela domine e controle a minha vida. Ele era um crítico da ciência, com esse discurso de saber-poder que quer nos manipular e dizer o que é certo e o que é errado. Tanto que a ciência, na transição do século XIX para o século XX, considerava a homossexualidade, por exemplo, uma patologia, uma doença. A homossexualidade só deixou de ser doença na década de 70, pela Organização Mundial de Saúde. Olha só, então a ciência percebe como ela, inclusive, ela também muda. Por isso que ele era um conservador. Ele dizia o seguinte: a maior parte dos progressistas, eles vêm com um discurso científico querendo mudar tudo na sociedade. E sempre quando você muda as coisas de forma brusca, você gera um monte de problemas. Por isso é importante conservar. O conservador, vai dizer o Michael Oakeshott, o conservador não é alguém que é contra a mudança. É alguém que é contra mudanças bruscas. E a ciência e o racionalismo na política quer mudanças bruscas. A galera progressista de esquerda quer impor coisas sobre a sociedade, uma sociedade que não está preparada para algumas coisas e nem quer lidar com algumas coisas. Por exemplo, a questão de gênero. Hoje, é claro que ele não aborda isso, ainda não era pauta num tempo que ele viveu. A questão de gênero, hoje, uma ala aí que se diz científica, dentro da teoria queer, ou queer, diz o seguinte, que não existe, não podemos falar entre seres humanos em uma rigidez biológica. Porque nos seres humanos o comportamento sexual ele é extremamente social, comportamental. Ele se desenvolve ao longo da vida, de acordo com as experiências do indivíduo, de acordo com as escolhas também. Às vezes, de acordo também com tendências, com inclinações. Então, se o indivíduo ele se sente mulher, ele pode ter esse direito de sentir-se mulher. Inclusive, a sociedade deve reconhecer isso. Para um conservador, esse tipo de coisa não pode existir. Por quê? O conservador tem uma visão rígida da realidade. Não é que ele seja contra a mudança, mas querendo impor isso para a sociedade, você vai desestruturá-la, levando ao caos.
Aí o conservador aponta o que como problema? Ah, se eu sou o que eu penso que eu sou, se eu sou o que eu acho que eu sou, daqui uns dias vai ter gente achando que é um panda, que é um koala. Aí, se cada um é aquilo que acha que pensa que é. É. Quando você dá a liberdade para que as pessoas escolham a sua identidade, as pessoas, isso pode gerar um caos social para o conservador. Já para a esquerda progressista, não, mas o que tem as pessoas serem o que elas quiserem ser? Desde que isso não faça mal para ninguém. Então essa é a discussão, mas ele era contra isso porque quem tenta infiltrar essas coisas da sociedade, causando revoluções, e toda revolução para o conservador gera o caos, a desordem. Então ele é um defensor do conservadorismo tradicionalista, ou seja, é preciso conservar, principalmente aquilo que deu certo ao longo do tempo. Mudanças podem acontecer, conservador não é reacionário, que quer voltar no tempo, quer voltar num período, vamos voltar num sujeito que é medievalista, né? Que é defensor do Deus Vult, das cruzadas. Essa galera é reacionária, eles querem voltar para a Idade Média, porque estava na Idade Média o mundo era muito melhor do que hoje. Na Idade Média a galera era mais religiosa, mais submissa a Deus. Então isso é racionalismo, é diferente de conservadorismo. Então o conservadorismo dele é um conservadorismo que defende as tradições. Quais tradições? Todas? Não. Mas aquelas que se provaram com o tempo que dão certo, fazem bem para a sociedade. Na teoria do conhecimento ele vai dizer que existem alguns tipos de conhecimento e não pode existir hierarquia entre eles, como ciência, história ou a técnica, o conhecimento prático. São 3 tipos de conhecimento diferentes que um é superior ao outro. Mas o que o mundo moderno tenta fazer? Tenta dizer que a ciência é o conhecimento superior. Um cientista superior a um carpinteiro. O carpinteiro é alguém que tem um conhecimento prático de fazer aquilo ali, né, que é o ofício dele. Por que o cientista é melhor que o carpinteiro? Não, são 2 tipos de conhecimento distintos, mas ambos importantes para a sociedade. E o carpinteiro sabendo fazer as suas coisas ali, o cientista não pode dizer como o carpinteiro deve viver, ou como ele deve se comportar. O problema é que hoje a ciência quer fazer isso. Ela quer a todo momento dizer para a gente como a gente deve viver. Muitas das vezes indo contra tradições e costumes já estabelecidos. Esse é o grande BO e atrito entre conservadores e progressistas, né? Os conservadores geralmente de direita e os progressistas. Na sua filosofia da história, ele vai refletir sobre a história e vai dizer o seguinte: quando a gente estuda história, a gente não está estudando fatos que aconteceram no passado, mas nós estamos estudando interpretações sobre o passado. E aí isso é uma perspectiva cética, né? Ele vai dizer que a política é uma atividade prática que deve ser fundamentada em valores tradicionais. E a interferência do racionalismo e a ciência na política acaba fazendo com que essa atividade prática seja pervertida através dessa visão progressista de que o mundo deve progredir. Toda mudança brusca para o conservador provoca o caos. Pode mudar? Mas vamos mudar aos poucos, de forma de boa, sem mudanças bruscas e radicais, porque isso gera um caos social, uma desordem total, uma confusão. Então ele tem uma perspectiva também sexista. Aí que esse é o grande ponto aí de contradição entre os conservadores de hoje e os conservadores tradicionais, esses modernos, como Michael Oakeshott, como Edmund Burke. Os conservadores, eles são céticos, principalmente em relação à política. Os conservadores de hoje, que a gente vê, por exemplo, no Brasil, não são céticos. Eles acreditam piamente, por exemplo, que o Bolsonaro da vida vai atender todos os pleitos, todas as reivindicações dos conservadores. Quando, na verdade, nem o Bolsonaro é um conservador. Porque ele não
na sua vida prática, não há reflexo algum dos princípios conservadores. Ele não vive uma vida moderada, ele não é um sujeito que já está com não sei quantos casamentos, tem um filho com cada mulher diferente. Quando perguntado, por exemplo, o que ele fazia com auxílio moradia, sendo que ele já tinha casa em Brasília, ele dizia que usava dinheiro para comer gente. Então ele tem uma vida sexual promíscua. Isso não revela isso. Então, de conservador mesmo, Bolsonaro não tem coisa alguma. Mas ele utiliza o nome conservador para capturar um público que é conservador em alguns aspectos, mas também nem sabe o que é conservadorismo, geralmente é a galera religiosa. E isso perverte tudo isso aí, né? Faz com que ela acredite piamente nele. A galera tem uma fé cega de que Bolsonaro é um enviado de Deus para poder guiar a nossa situação. Não tem um ceticismo que os conservadores tradicionais defendem. Por quê? Por que o conservador tradicional ele é cético? Porque ele não acredita que é salvação. O ser humano ele é imperfeito. Se o ser humano é imperfeito, como é que eu vou confiar que o ser humano vai resolver os problemas e atender os meus interesses? Pelo contrário, eu vou ter sempre uma reserva em relação a qualquer indivíduo que prometa isso para mim. Porque ele pode estar sendo só um demagogo, querendo usar o meu voto, o meu apoio para poder defender os interesses dele, né? Os interesses particulares dele. Então, esse é o Michael Schott, né? Ele foi um filósofo político britânico, lecionou em Cambridge, em Oxford, antes de se tornar professor de ciência política, na London School of Economics. Tem as suas obras como sobre ser conservador, de 56. Tem também o racionalismo da política, onde ele vai criticar a ciência interferindo na política, querendo dizer como nós devemos ou não viver, como que a política deve funcionar. Isso aí deve ser de acordo com a tradição. Cada povo, cada cultura, os indivíduos de uma determinada sociedade devem se resolver ali nas suas relações sociais de poder. Tudo isso sem cimentar a forma dele como um teórico político. Então ele tem uma influência importante na política do Partido Conservador britânico no final do século XX. No entanto, essa obra desafia a categorização, visto que com frequência ele revisava as próprias posições. Ele mudou de opinião várias vezes ao longo da vida, mostrando que um conservador não é alguém que tem um pensamento rígido também, que não muda de opinião. Então a galera acha que ser conservador é ter uma posição dogmática, ou seja, essa é a verdade, todo mundo tem que seguir isso aqui, todo mundo tem que se submeter a isso. Não é bem assim. O Michael Schott vai mostrar isso com a sua própria vida. Ele foi mudando de posição, ele foi contra essa interferência da ciência da política querendo causar revoluções, porque isso traz o caos. Ele defendia aí as tradições que deram certo ao longo do tempo. Mudanças devem existir e acontecer, mas não mudanças bruscas. Não tem hierarquia entre conhecimento, cada conhecimento é importante, conhecimento teórico, conhecimento prático, conhecimento científico. Ele tinha uma visão de que a história não caminha num sentido progressista, às vezes pode piorar, e na sua filosofia da história ele vai dizer que quando a gente estuda o passado, a gente não está estudando fatos, mas interpretações sobre esse passado. A política é uma atividade prática, onde a ciência não deve intervir, são os indivíduos que devem ali, de acordo com seus costumes e tradições, resolver os seus B.O.s. E essa posição cética, porque o ser humano é imperfeito, então não posso confiar em ser humano algum que promete para mim entregar aquilo que ele vai ser incapaz de entregar, porque ele é imperfeito. Compreenderam aí, pessoal? Então, por hoje é isso aí.